E aí, pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das minhas leituras recentes. Para quem não sabe, né, eu estou fazendo uma playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. Porém, eu leio outras coisas, né? Eu não leio só Lovecraft, como vocês podem ver aqui, tem outras coisas para serem lidas. E uma dessas leituras recentes foi a novelização da trilogia Star Wars, traduzida pela Dark Side, ok? Traduzida não, é publicada pela Dark Side aqui. Então, essa trilogia adapta o episódio 4, Uma Nova Esperança, episódio 5, O Império Contra-Ataque, e episódio 6, O Retorno do Jedi. Então a gente conhecia Star Wars aqui como Guerra nas Estrelas, né? Mas hoje em dia a maior parte das pessoas fala Star Wars. Bom, o que eu queria comentar sobre essa obra, ela, como vocês podem ver, ela é relativamente grande, assim, eu tenho uma edição, essa edição esteticamente é muito bonita, mas ela tem uns problemas de tradução que eu vou falar já já. Mas por que eu trouxe, né, essa leitura aqui para o canal? Porque muitas pessoas não... Acho que existe um preconceito com as novelizações, né? Eu não sei se você sabe o que é uma novelização, mas se você não sabe, a novelização é quando você pega uma mídia, por exemplo, uma música, um filme, um seriado televisivo, um jogo eletrônico, e você adapta, ou seja, você faz o caminho reverso, você adapta ela para uma novela, para uma história, uma prosa, né? E geralmente a gente vê o contrário, né? Os filmes adaptando, criando seus roteiros adaptados a partir de uma obra literária. Mas o contrário também é válido. Eu acho que tem muitas novelizações boas, como é o caso dessa trilogia aqui. Bom, vamos lá, vamos ver a edição, né? Aqui, antes tem que comentar, né? As edições da Dark Side sempre belíssimas, não tenho o que dizer quanto a isso, porém ela tem alguns problemas sim. Mas vamos ver aqui, ó. Os autores são, obviamente, o George Lucas, né? Que é o criador, pai de Star Wars, do universo cinematográfico, Donald F. Glut e James Caan, tá? A tradução do episódio 4 foi feita por Antônio Tibau. A tradução do episódio 5 foi feita pelo Alexandre Matias. E a tradução do episódio 6 foi feita por Peterso Risati. Acho que é isso. Se eu não me engano, esses foram os mesmos tradutores. Que é a primeira coisa que eu vou pontuar. Vou começar pelos Na verdade, eu vou começar pelos aspectos positivos. Vamos lá. Se você não conhece Star Wars, né, um universo de sci-fi fantasy, né, um universo de fantasia com elementos de ficção científica. Muitas pessoas acham que Star Wars é ficção científica. Assim, desculpa, mas não. Tipo, Star Wars, cara, tem muita fantasia em Star Wars. Tem sim elementos de ficção científica. E é engraçado, né? Como a gente está analisando histórias agora, né? Eu vou começar uma era pulp no canal, que eu acho que vai ser bastante divertido, onde eu vou analisar diversas histórias da literatura pulp. Mas é muito maneiro ver como Star Wars ele é influenciado por essas clássicas narrativas, sabe? Star Wars é um universo que tem a força, né, como seu diferencial, como a magia, né? E elas são usadas por esses guerreiros poderosos com o nome de Jedi, eles usam sabres de luz. Mas é claro que há o lado negro, e nesse caso a gente está numa parte da narrativa em que o lado negro está vencendo, né? O Império está tomando a galáxia com seu poderio totalitário, e existe uma aliança rebelde que luta contra essa força maior. E a gente acompanha aqui a narrativa de 3 personagens. Basicamente o protagonista é o Luke Skywalker. Ele é filho adotivo de fazendeiros no deserto de Tatooine, e ele tem um chamado para aventura, né, quando uma nave cai próxima dali, na verdade um compartimento de uma nave cai próxima dali, com os robôs C-3PO e R2-D2, e com a mensagem de uma princesa, a princesa Leia, irmã de Luke. Mas até o momento ele não sabe disso, então ele só vai descobrir isso lá pra frente na história. Mas ela pede ajuda de um tal de Obi-Wan Kenobi, e a partir disso o Luke leva essa mensagem até o Obi-Wan, e o Obi-Wan decide, né, embarcar numa jornada para ajudar a Leia enquanto um poderoso
Darth Vader, né, um dos grandes líderes dessa frota estelar, tá perseguindo os últimos rebeldes. E aí, para eles se safarem, né, conseguirem fugir, eles contam com a ajuda de um caçador de recompensas, esse seu amigo peludo. O caçador de recompensas, obviamente, é o Han Solo, né? Nos filmes ele é interpretado, no caso, Luke Skywalker é interpretado pelo Mark Hamill, a Leia é interpretada pela já falecida Carrie Fisher, e o Han Solo é interpretado pelo icônico Harrison Ford, o Chewbacca, né? O seu amigo companheiro. E aí eles partem nessa jornada com a Millennium Falcon e vão, enfim, vivenciar inúmeras aventuras à medida que a Aliança avança seus esforços para deter o Império. O que eu acho muito interessante do livro, tá? Primeiro, como ele capta muito bem a narrativa, sabe? Como ele capta muito bem a essência daquilo que é Star Wars. Star Wars não é só sobre o cinema, tá? É lógico que o legado de Star Wars está no cinema, mas ele não se resume ao cinema. É um universo muito rico e ele pode ser... Você pode ter essa vibe Star Wars em diferentes mídias. Mas aqui, por exemplo, esse é o primeiro parágrafo do episódio 4. Olha, para vocês verem como é que é a atmosfera. Então, imaginem-se vendo, né? Eu já até consigo ouvir a musiquinha, né? Os toques, as notas musicais de John Williams, né? Que basicamente solidificou um legado também, assim, inestimável para o cinema e para a música moderna, né? Mas olha só como é que ele começa. Era um vasto globo brilhante, e ele lançava no espaço uma luz topázio tremulante, mas não era um sol. Assim, o planeta tinha enganado homens por muito tempo. Somente após se aproximarem da órbita ao redor dele é que seus descobridores perceberam que esse era um mundo em um sistema binário e não um terceiro sol. A princípio, parecia certo que nada poderia existir em tal planeta, muito menos humanos. Ainda assim, ambas as gigantescas estrelas G1 e G2 orbitavam no centro comum, com uma regularidade peculiar, e Tatooine dava voltas ao redor delas, longe o suficiente para permitir o desenvolvimento de um clima estável, ainda que admiravelmente quente. Em sua maior parte, aquele era um mundo desértico e seco, cujo inusitado brilho estelar amarelado era resultado da dupla luz solar, atingindo areias e planícies ricas em sódio. A mesma luz solar repentinamente brilhou na fina pele de uma figura metálica caindo de maneira insana rumo à atmosfera. Então perceba como é cinematográfico também. Todo o ambiente através do qual Star Wars acontece, né, que na verdade são diferentes planetas, eles são exuberantes, assim, eles são lindos, sabe? Até os planetas feios conseguem ser lindos. E eu gosto muito disso porque Star Wars é isso, é cultura, sabe? É a luta do bem contra o mal. É uma clássica, nesse caso aqui, de fato estamos falando da trilogia clássica, né? Inclusive tem aqui as eras, né? A gente está na era aqui, que é de fato a clássica, né? Tem até o nome de... Esse é o título, justamente. Mas é engraçado como, cara, a jornada do herói, ela é bem estruturada e ela consegue agradar tantas pessoas. A jornada do herói, ela foi criada, né? Não foi criada, mas na verdade um estudioso chamado Joseph Campbell, ele escreveu um livro chamado Herói de Mil Faces, né? Em que ele meio que pegava esses mitos, todos esses mitos antigos, e ele estudava, fazia uma estrutura conhecida como Jornada do Herói. E é engraçado como ela funciona muito bem no aspecto de produção de conteúdo, porque o George Lucas usa e abusa desse mecanismo de narrativa para criar a sua história, e isso é muito bom, porque torna a história rica. Claro que, com uma novelização, cada novelização de filme tem, sei lá, de 150 acho que não passa disso, né? 150, 200 páginas, assim. Ou seja, somados eles são relativamente grandes, mas unicamente, se você analisar, né, de maneira independente, eles não são tão grandes assim. Então é claro que muito disso fica resumido porque a gente já tem um universo cinematográfico. Esses livros, por exemplo, eles foram publicados em 1976, 1980 e 1983. Agora eu não sei se
se essa é a ordem correta de publicação. Mas aqui eles foram traduzidos recentemente, né? Mas é engraçado como o roteiro, nesse caso, ele serve muito mais como uma bússola do que a própria adaptação cinematográfica. Porque muitas das descrições aqui são confusas e só podem ser visualizadas de fato quando você olha um filme. A maneira como eles descrevem certos objetos, certos alienígenas, soa um pouco confusa aqui, apesar de algumas partes isso também atuar em favor da narrativa literária, né? da novelização. O que eu acho mais interessante nessa história em si é que ela representa um marco, né? O início de tudo. E eu acho que é um bom exemplo para escritores, né? Porque tinha muito aqui que o próprio George Lucas ele meio que faz uma introdução a cada livro, né? Falando sobre como é que estava o processo criativo dele de produção de roteiros e tudo mais. E muito disso daqui ele sabia, mas é aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de outra teoria também, que é a teoria do iceberg, né? O Brandon Sanderson comenta muito sobre você não precisa saber de tudo, você só precisa mostrar que tem uma pontinha ali do iceberg que no futuro os espectadores, leitores, enfim, quem está experimentando, quem está presenciando a sua narrativa, né, acompanhando a sua narrativa, vai saber daqueles mistérios. Então, por exemplo, o fato de que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, o George Lucas já sabia, mas a história funciona independentemente disso, sabe? Somente no segundo filme é que ele vai dar uma ênfase maior. O segundo e o terceiro filme, eles são muito mais dependentes um do outro. E eu li... o meu processo de leitura foi assim. Eu lia o livro, depois eu assisti o filme. Li o livro, assisti o filme. E de fato, cara, são excelentes novelizações. Elas são, eu diria... elas têm um quê de escrita que varia do médio, tá? Do médio para o excelente, na sua maior parte é médio, e quando eu digo médio é medíocre mesmo, muitas metáforas são medíocres, mas eu não diria que isso é uma coisa ruim, porque aquilo é uma narrativa sincera. Então os personagens eles ganham vida, mas eles ganham vida muito mais nos últimos livros. O chamado para a aventura ele não soa tão convincente, porque aquilo a gente já está vendo uma história que ela foi segmentada primeiro no cinema. Então não tem aquela coisa do desenvolvimento de pensamento, muito tempo para isso. Então muito fica subentendido. E do ponto de vista literário isso é fraco, sim, mas ele funciona se você quer acompanhar a estrutura do filme. Então acho que esse é o papel principal da novelização. E aqui faz isso muito bem. Tem problemas? Tem problemas. Os meus principais problemas aqui é a tradução. Porque ela tem muitos erros de português, muitos erros, assim, erros de tradutor, de Google Tradutor. Porque, por exemplo, tem um artigo feminino para uma palavra masculina, ou então, de repente, o plural é cortado, ou tem uma palavra em plural. Eu não gostei particularmente do modo como no terceiro livro o autor ele descreve as onomatopeias. Então, por exemplo, algumas criaturas elas se comunicam em línguas desconhecidas, na verdade todas elas, né? Até os humanos, mas a gente usa o inglês só para ser acessível pra gente. Mas é o seguinte, por exemplo, o Chewbacca ele só fala com aquele jeito, aquele ou então o R2-D2 ele só se comunica através de bip, bip. E no terceiro livro, por exemplo, pelo fato deles não terem sido feitos pelos mesmos autores, isso é perceptível, cara, e isso denota pelo menos pra mim, isso ficou um pouco chato, porque as onomatopeias elas são descritas. Então, por exemplo, a R2 fala, e ao invés do autor falar tipo assim, R2D2 bipou, sabe, ou fez esse barulho assim, fez um bip, ele faz isso, e aí depois ele coloca um bip, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, mas eu não curti isso, sabe. Eu achei que isso acabou prejudicando um pouco o ritmo do texto. Então olha só que coisa, eu não sei se vocês vão conseguir aqui ver, mas tem aqui um eu não sei, achei muito infantil isso, sabe? É um diálogo aqui entre o C3PO e o R2-D2 e é proposital, né, na narrativa que o R2-D2, o que essas outras criaturas, o Chewbacca, né, estejam falando, seja ininteligível. Você não precisa tentar, como posso dizer,
gramatificar, né, como se tivesse algum sentido ali. Todo mundo sabe que não tem sentido nenhum, não adianta você ficar fazendo bebop, sabe, essas maluquices aí que o George Lucas criou só pra ficar engraçado mesmo, sabe, pra dar carisma. Me deu carisma, mas eu não acho que você precisa fazer isso também na novelização. De resto, eu acho que é uma trilogia que vale muito a pena. Eu demorei um tempinho para lê-la, porque eu sou uma tartaruga ao ler, então para vocês terem uma ideia, se não me engano, esse livro aqui tem 528 páginas, é grandinho, essa edição aqui, ela é bem acessível, mas para mim é aquilo, como eu sou um fã de Star Wars, eu gosto muito dos jogos de Star Wars, meu Deus, tem tanto jogo bom de Star Wars, e eu quero embarcar nesse universo literário também, um universo expandido, né, seja o canônico ou o do universo Rebels, mas ter isso daqui como recordação como um dos grandes clássicos, né? Mesmo que tenha surgido primeiramente no cinema, eu acho que é importantíssimo, sabe? É um item da minha coleção que eu considero essencial, sabe? Se o mundo acabar amanhã, pelo menos eu vou ter Star Wars comigo nas palavras. Embora eu não tenha nenhum DVD, porque enfim, os DVDs parece que sumiram, né? Foram extintos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Até mais!